Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Tome o teu assento, por favor. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus agora. É maravilhoso este lugar. Vai abrindo comigo o livro Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Carta aos Hebreus 9, 28. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor nosso Deus é fiel. O Senhor nosso Deus é maravilhoso. Nunca falhou e nunca falhará. Aleluias. Nunca perdeu batalha, como nós cantamos aí. É general de guerra. É general dos exércitos celestiais. É detentor de todo domínio, de todo poder, de toda autoridade, de toda soberania. Este é o teu Deus. Este é o meu Deus. Então aprenda a descansar nele. Ainda que esteja complicada a situação, como já foi dito aqui pela palavra, ainda que talvez alguém tenha entrado aqui triste hoje, com lutas grandes, travadas, com grandes guerras, ainda que a escassez possa estar ali, quem sabe, ao redor da sua casa. Nós acabamos de cantar, Ele é o Jeová Jireh, Ele vai prover. Creia, tão somente creia. Não temas, creia, não perca a tua fé. Não perca a tua fé. Aleluia. Meus irmãos, esse texto é um texto muito tremendo da palavra de Deus. O Senhor colocava no meu coração hoje para ministrar a igreja. Na verdade, é um tema que talvez seja um dos temas mais atuais para a igreja falar a respeito. Vamos ler o texto. Hebreus 9, 28 diz assim na minha versão: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Repita assim comigo: e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Pergunte para quem está do seu lado: você aguarda o retorno de Jesus? Feche a tua Bíblia, por favor, também os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, está sobre o altar, e somente a ela, Senhor, nós reverenciamos e cremos. Tu és a palavra, Tu és o verbo vivo. Senhor, a tua palavra é bendita, é pura. E nós hoje, Senhor, estamos aqui para falar de um assunto muito atual. Mas eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Que o Senhor possa instruir as nossas vidas, Senhor, segundo a tua vontade, o teu conselho, que é santo, é puro, é bendito. Pai, o Senhor tem autoridade, o Senhor é o nosso mestre, o nosso professor. Fala conosco, ministra aos nossos corações, revela-nos a tua palavra. Repreende agora, Pai, toda distração, toda obra contrária, toda obra do adversário, Senhor. Todo plano de Satanás está repreendido e cancelado, anulado na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Todo pensamento cativo ao Senhor, ó Pai. Nós queremos crescer em graça, em conhecimento. Enquanto eu prego, Pai, que o Senhor fale aos corações da tua igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Pedi ao Senhor uma palavra, o Senhor dizia ao meu coração sobre um tema, e o tema é este: o rei está voltando. Você acredita nisso? Meus irmãos, pasmem vocês, mas existem pessoas
no nosso meio que não sabem, ou porque são novos convertidos, ou porque estão visitando a igreja, e é normal. E esse é um tema que ele não é muito abordado, obrigado. E também porque às vezes já foi falado, já ouviu, mas há muito tempo. E esse é um tema, irmãos, muito atual. O Senhor falava no meu coração que é um tema, é uma doutrina, melhor dizendo, da palavra de Deus, é uma doutrina cristã fundamental, a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu não sei se você tem observado o que está acontecendo no nosso mundo nos dias de hoje. Eu não sei se você tem assistido a noticiários e você tem visto o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é de chamar a atenção do mundo, mas mais ainda, é de chamar a atenção da igreja do Senhor, porque muitos dos sinais que o Senhor anunciou na sua palavra estão se cumprindo na nossa geração. Esta palavra que nós lemos, ela diz algo muito tremendo, ela resume praticamente a doutrina cristã em duas partes: a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Ele disse: Jesus foi oferecido em sacrifício uma única vez, querendo dizer que não será mais necessário sacrifícios. Ele estava falando com pessoas que conheciam a religião judaica e debatiam sobre os sacrifícios no templo, aqueles sacrifícios que eram feitos de animais e cereais e etc e tal. Mas agora o escritor aos Hebreus está ensinando que Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito, imaculado, que era representado como o Cordeiro lá no passado, um Cordeiro que não podia ter mancha, não podia ter defeito, e que os sacerdotes deveriam escolher a dedo, aquilo simbolizava, apontava para Jesus Cristo. E quando João Batista vê Jesus apontando perto das águas do batismo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo, ele veio uma vez só e se sacrificou uma vez só, e não será mais necessário sacrifício nenhum, porque o sacrifício perfeito já foi realizado e concluído com sucesso. E ele está dizendo, e esse primeiro sacrifício, esta primeira vinda, foi para um propósito, foi para tirar o pecado, foi para trazer perdão à humanidade, foi para reconciliar o homem a Deus. A primeira vinda foi para perdoar. O Senhor Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para quem já está curado, eu vim para quem precisa de cura. Eu não vim para quem já está salvo, mas eu vim para os perdidos e precisam de salvação. Oh glória, este texto está falando da primeira vinda de Jesus, o seu propósito, a sua missão, a sua obra e toda a sua manifestação nesta primeira vinda. Mas ele está colocando uma vírgula está dizendo agora: e tem algo que eu tenho que dizer também para vocês, não é só isso não, tem mais, ele aparecerá segunda vez, só que agora, nesta segunda vez é diferente, não é mais para trazer perdão a alguém. Ou seja, não haverá mais tempo de arrependimento na segunda vinda. A segunda vinda não é para perdoar um pecador arrependido. A segunda vinda é somente para os que o aguardam, amam a sua vinda, aleluia, e para trazer e concluir a salvação sobre o seu povo. Quem faz parte desse povo aqui, levante a sua mão e diga glória a Deus nessa noite. O Evangelho de Jesus Cristo significa boas novas, como você já sabe, boas notícias de salvação. O Salvador chegou, nasceu. Quando Jesus nasceu, os anjos do céu falaram aos pastores: ele nasceu, a salvação está entre os homens. O Messias que havia sido anunciado desde o passado, em todo o Antigo Testamento, desde a queda do homem. A primeira referência desta promessa messiânica está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com a serpente, e depois João em Apocalipse revela quem é a antiga serpente: é o diabo. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente da mulher? Quem nasceu de uma virgem? Jesus.
este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isto aqui a teologia cristã vai chamar de proto-evangelho, que também significa o primeiro evangelho. Porque quando o homem e a mulher pecam, quando Adão e Eva pecam por desobedecer a ordem de Deus, e eles tentam dar o jeitinho deles ali, trançando folhas de figueira para encobrir a sua nudez, Deus chega até eles e conversa com eles e entende que eles desobedeceram naquela conversa, e vê que eles tentaram dar um jeitinho, e aqui eu já abro um parênteses: o jeitinho do homem não dá, o jeitinho do homem, da mulher, do ser humano não vale para Deus, o jeitinho brasileiro não serve. Então Deus ali naquela situação, ele sentencia a serpente com juízo, dizendo que ela vai rastejar por toda a sua vida, vai comer pó, falando sobre o juízo contra Satanás, que ele já está julgado e condenado, e o seu destino é o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, e está em Apocalipse. Ele sentencia ali a serpente, sentencia Adão, sentencia Eva, mas ali mesmo ele já faz a primeira promessa messiânica, aquilo que é o primeiro evangelho, porque aquelas folhas de figueira não servem, o jeitinho do homem não serve. Então Deus, a Bíblia fala que providencia túnicas de pele de animal para cobrir a vergonha do homem e da mulher. A Bíblia não diz claramente, mas estudiosos entendem que ali o primeiro cordeiro foi morto, como um símbolo daquele cordeiro que viria morrer pela sua igreja, pelo seu povo. Ali foi derramado o sangue. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ali foi morto um animal, para que as peles pudessem ser utilizadas para cobrir a vergonha do homem. Ou seja, ali houve também uma promessa: o filho descendente da mulher vai pisar e vai esmagar a tua cabeça, fazendo alusão à cruz do Calvário. O ferimento no calcanhar seria a morte de cruz, a dor, a humilhação, mas o esmagar da cabeça significa a vitória triunfante, triunfal de Jesus Cristo contra Satanás na cruz do Calvário. Quem está entendendo diz amém. Labachanda, diga para quem do seu lado, está do seu lado: Jesus Cristo é vitorioso e triunfante contra o mal. Diga para ele. Portanto, Jesus veio primeira vez para redimir a humanidade e restaurar a comunhão a Deus. Ou seja, veio para reconciliar o homem ao seu Criador. Ele veio para isso. E hoje, igreja, é tempo disso. Eu já quero abrir um parênteses. Para aquele que não tem o nome no livro da vida do Cordeiro, para aquele que não entregou a sua vida de forma completa e integral ao Cordeiro, hoje é a tua chance neste lugar. Hoje está aberta a oportunidade. Daqui a pouco você vai ser convidado, se você precisa dessa oportunidade. E eu te dou um conselho: não deixe ela passar. Não deixe ela passar, porque esta oportunidade ainda está com as portas abertas. Mas diz a palavra que essas portas irão se fechar, e não haverá mais tempo, irmãos. Vai chegar uma hora que irão bater na porta querendo entrar, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Eu sinto temor para falar desta palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque sabemos que a palavra que Ele prometeu lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumpriu, e esta geração viu e crê. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Mas diz Rodrigo Silva, aquele historiador, que diz que tem mais evidências da existência de Jesus sobre esta terra do que dos grandes líderes grego, romano que passaram e que nós também não vimos. Mas nós sabemos que nós não precisamos de evidência física, científica nenhuma, porque por fé nós tomamos com conhecimento dele, e não só por conhecimento, mas porque ele habita em mim, ele habita em você, e ele se manifesta todos os dias. Ainda hoje eu falei com ele, e ele falou comigo, aleluia. Ele vive e ele reina para todo sempre. Aleluia, ele veio, Cristo foi oferecido uma única vez, mas diz a palavra que ele virá a segunda vez. E sabe, irmãos, essa doutrina está espalhada pela Escritura Sagrada.
Não é apenas no Novo Testamento, essa doutrina da vinda de Jesus, da volta de Jesus, a segunda vinda ou a volta, como queira chamar, ela está espalhada. Vários profetas falaram, o próprio Jesus, o Mestre, falou, os apóstolos falaram, Pedro falou, Paulo falou, João falou. E sobre essa doutrina eu quero falar com você um pouquinho nessa noite. Eu quero pedir, meu irmão, pode jogar no telão para nós aqueles versículos. Nós vamos ler com a igreja. Eita, ficou grandão aqui, top. Vou afastar aqui para você ler. Nós vamos ler esses versículos e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Meus irmãos, a palavra de Deus, como eu disse para você, em vários lugares vai falar da doutrina da segunda vinda de Jesus. Mas eu separei esses textos aqui porque eles evidenciam, eles têm algo em comum. Como será essa segunda vinda? E aqui eu abro um parênteses, nós não vamos entrar, meus queridos, aqueles que estudam teologia, nas linhas escatológicas de pré-tribulacionista, mídio-tribulacionista, pós-tribulacionista, se Jesus vem antes, se Jesus vem depois, amilenista, se o milênio é antes, é literal, não é isso. Para isso nós temos a escola bíblica, você vem participar da escola bíblica e você vai estudar teologia, escatologia. O que nós vamos olhar são textos da palavra e aquilo que vai trazer entendimento para mim e para você sobre a segunda vinda do Senhor. Atos 1, 9 a 11 diz assim, tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam. Jesus está subindo, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Olha, enquanto Jesus, que havia ressuscitado, agora é a assunção de Jesus, a ascensão dele aos céus. Estavam olhando enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Segundo texto, 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, mais conhecido. Pois dada a ordem, esta ordem é de Deus, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia. E por último, Apocalipse 1, 7, 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, falando aqui dos judeus. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Por quê? Porque fizeram a escolha errada. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vale um aplauso a Deus pela palavra de Deus. Vale um aplauso a Jesus pela palavra. Aleluia. A palavra por si só é poderosa. A palavra por si só é tremenda e profunda e esclarecedora para a igreja. A palavra revela ao seu povo, ao povo de Deus, um povo escolhido, nação santa, geração eleita, sacerdócio real de Deus, um povo escolhido para fazer a diferença. Assim como Israel era uma nação, foi uma nação escolhida no passado para testemunhar o Deus vivo. A igreja hoje é o povo escolhido, que detém o nome do Senhor, que carrega o Espírito do Senhor, o poder de Deus, aleluia, e a mensagem da salvação. A igreja é o povo de Deus hoje, aleluia, o agente principal do reino do Senhor Jesus. A palavra disse
que ele foi elevado às alturas e sumiu nas nuvens, e disse: ele voltará da mesma forma. A palavra disse que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E a palavra também disse: pois dada a ordem de Deus com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, ou seja, a trombeta soará, e quando a trombeta tocar, diz que o próprio Senhor descerá dos céus, e os santos que morreram no Senhor, que fizeram a sua escolha no Senhor em vida, esses que já descansaram e dormiram no Senhor, aleluia, vão ter a prioridade quando o Senhor voltar buscar a sua igreja. Eles vão anteceder os vivos, serão ressuscitados dos mortos, sairão com o corpo transformado, glorificado, glorioso, a semelhança do corpo glorificado de Jesus, que João viu no Apocalipse: olhos como fogo, cabelo branco como a lã, aleluia, pés reluzentes como bronze, um corpo de poder e glória. Estes que morreram no Senhor serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, transladados, arrebatados. E disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Você está preparado para esse evento que vai acontecer com a igreja? Você está preparado, você está pronto, você está apto a experimentar a loucura de Deus que vai descer e se manifestar nessa terra, meus irmãos? Essa palavra é uma palavra louca, mas diz a Bíblia que aprove ao Senhor nos salvar pela loucura da pregação. Os textos que nós lemos, eles vão mostrar para nós, irmãos, de forma inconfundível, como será a segunda vinda do Senhor. Da mesma forma que ele foi elevado, descerá, já disse. O que eu quero que você entenda disso, de uma forma resumida? Que ele descerá dos céus, o Senhor descerá dos céus. Ele descerá nas nuvens, vai ser algo que está falando de algo da nossa realidade. Ele vai descer de forma gloriosa, meus irmãos. Ele vai descer de forma impactante, e ele vai descer de uma forma inconfundível. Existe uma linha teológica, e essa é que a maioria das igrejas pentecostais creem, que o arrebatamento da igreja se dará de uma forma secreta. E depois esta vinda seria uma vinda já com a igreja para pelejar contra o anticristo, o seu exército, e para a salvação dos judeus. Esta é uma linha teológica, inclusive, que é a linha defendida por esta igreja. Mas o que a Bíblia vai dizer, eu não quero entrar nesses detalhes de linha teológica, porque mesmo esta linha ou a outra que diz que o Senhor virá no final da grande tribulação, e que a igreja passará, enfim, ninguém pode bater o martelo e cravar e dizer esta é a correta, não dá. Mas o que nós temos que entender? Aquilo que se converge entre as linhas. E o que se converge, seja o arrebatamento secreto, ou se a igreja vai estar aqui, diz que quando ele vier, quando o Senhor vier na sua segunda vinda, ela será uma vinda em glória, ela será uma vinda impactante, e ela será inconfundível. Não vai ser alguma coisa assim que a igreja vai dizer, será que é? Ou que o mundo vai dizer, será que é aquela história dos crentes que Jesus ia voltar? Não, a vinda de Jesus, meus irmãos, a segunda vinda, entenda, vai ser gloriosa, vai ser impactante, assim como ele é glorioso, assim como ele é impactante, assim como ele é poderoso. A segunda vinda vai ser para colocar um fim em toda essa história atual em que o mundo vive. Vai ser impactante, meus irmãos. Mateus 24 e 27 vai dizer assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ora, assim, quando tem relâmpago no céu, você está aqui, alguém está lá no outro bairro, consegue ver. Ele está dizendo, tem um relâmpago que pode sair do oriente e se mostrar no ocidente, um sinal no céu visível a todos. Ele disse, será assim, será impactante. O Senhor estava dizendo, Lucas 21 e 27 diz assim, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande
glória. Com poder e grande glória, meus irmãos. A vinda do teu Senhor, ela não vai ser uma coisa medíocre, não. A vinda do meu e do teu Senhor é algo que vai impactar, querendo o mundo ou não, querendo o ímpio ou não, querendo as ideologias e filosofias atuais que negam ou não, querendo Satanás ou não. A vinda do Senhor será gloriosa, impactante, e nada poderá ser comparado à segunda vinda do nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, eu quero destacar rapidamente 3 pontos importantes para nós entendermos aqui nessa mensagem. O tempo ele voa. O texto nos mostrou tantos detalhes, mas eu quero destacar com você algo, mais 3 ou 4 pontos. Número 1, será um evento, como já disse, de impacto global. Entenda isso, igreja. Assim como os sinais que o antecedem também são de impacto global. Isso aqui é um mistério forte para você entender. Por que é que a igreja precisa entender que será de impacto global? Porque os sinais que Jesus explicou que aconteceria e que antecederia a sua volta, todos eles são sinais também de impacto global. Quais são esses sinais, pastor Carlos? E agora você vai lembrar, está lá em Mateus capítulo 24, diz assim, que antes de o Senhor voltar, vai acontecer, por exemplo, a vinda de falsos profetas. Vai acontecer o surgimento de falsos mestres, de falsas doutrinas e falsos ensinamentos, ou seja, são doutrinas. Paulo fala em 1 Timóteo 4, nos últimos dias, surgiriam doutrinas de demônios para enganar, para bagunçar a sã doutrina. Então são doutrinas de demônios, são novos líderes, são falsos Cristo, Messias, são coisas que surgem, que impactam, não somente, por exemplo, nós aqui no Brasil, mas são doutrinas que estão mundo afora, impactando e arrebatando as almas, através do engano, da falsa doutrina, e até mesmo de um próprio evangelho, porém um evangelho adulterado, distorcido, que nega as principais doutrinas do evangelho, um evangelho que não é pregado, um evangelho de arrependimento, de morte, um evangelho de salvação, de renúncia, um evangelho de entrar pela porta estreita, de deixar o pecado, de deixar o mundo para trás, de mudança de vida, de caminho de santidade. É um evangelho que prega totalmente outras doutrinas, e muitos têm entrado por estas portas, chamadas portas largas. Esse é um sinal, falsas doutrinas, falsos profetas. Jesus disse aos discípulos, quando eles perguntaram no Monte das Oliveiras: Senhor, quais são os sinais dessas coisas? Jesus foi dizendo para eles: outro sinal também, haverá guerras e rumores de guerras. Eu acho que esse eu não preciso nem comentar, não é, meu irmão? Quando é que você achou que na tua geração você ia ver tanta guerra eclodindo, estourando aí mundo afora? Guerra convencional. Há uns anos atrás a gente dizia assim, eu conversava com alguns militares que estudaram, fizeram faculdade comigo, teve capitão do exército, teve sargento de aeronáutica, teve fuzileiro naval, e eles falavam assim, eu sempre tive interesse por assunto de guerra, eu gosto de assistir filme de guerra. Às vezes a minha turma lá em casa sofre, porque eu coloco um filme lá e ergo lá o último volume, e bum, bomba e tiro para todo lado. Eles ficam doidos lá em casa. Eu gosto de ver sozinho, porque daí eu aumento mesmo e gosto de ver, mas pela história da guerra, para compreender aquele conflito. E eu conversava com esses militares naquele tempo, em 2002, 2003, eles diziam, Carlos, e eu falava uma vez com eles sobre a guerra do Vietnã, que foi uma guerra de guerrilhas e tal, e eles diziam assim, isso não vai mais acontecer. Atualmente as guerras são tecnológicas, será guerra de drones, será guerra de não sei o que, irmãos. Nós vimos, já tem mais de 2 anos, a guerra da Rússia com a Ucrânia, de soldado pegar fuzil, tanque de guerra, de matar o outro, de cavar buraco para enterrar corpo de soldado. Já morreram mais de 50 mil soldados, somando os dois lados naquele conflito. Não bastasse, agora há pouco tempo explode a guerra de Israel com Hamas. E aí ele disse, vocês verão guerras.
E rumores de guerras, e nós vemos que em volta da Rússia tem China, em volta ali do Hamas tem Irã, tem não sei o quê, e já tem nação se levantando contra nação, já tem rumores de novas guerras. Esses dias agora, semana passada, o Putin, aquele doido, disse que o arsenal nuclear dele é melhor e maior do que o dos Estados Unidos, e que se ele quiser, ele acaba com o mundo num piscar. Estados Unidos e a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte ali da Europa e todos aqueles países começaram um exercício militar ali com centenas de navios e tanques de guerra e soldados. Ou seja, nós estamos vendo os conflitos, os rumores de guerras. Eu não sei se você está por dentro disso, mas é isso que está acontecendo. E Jesus disse: esse é um dos sinais que antecedem a minha vinda. Vocês verão guerras e rumores de guerras. O que mais que ele disse? Ele disse assim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, haverá terremotos em vários lugares, haverá perseguição a vocês, haverá aumento da maldade e o esfriamento do amor. Será que nós estamos vendo essas coisas, meus irmãos? Será que tem fome nesse mundo? Será que as pestes, nós vivemos uma pandemia mundial que eu nunca sonhei na minha vida, paralisou o mundo inteiro de máscara, o mundo inteiro fechado, fechou igreja, fechou comércio, fechou empresa, milhões e milhões de pessoas mortas, e já estão saindo novas variantes, agora uma epidemia de dengue, daqui a pouco tem outra coisa. Ele disse, pestes, fomes. Tem gente que acha que vai melhorar as coisas, mas não vai. Não vai, porque vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. O aumento da maldade, o esfriamento do amor, tudo que nós temos visto. E ele disse, e a pregação do Evangelho em todas as nações, em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Nós estamos vendo o Evangelho sendo pregado boca a boca, televisão, internet, rádio. Nunca se viu tanta, né? A internet agora se tornou um veículo mesmo de evangelização e tudo, e está chegando em lugares que pessoalmente não se chega. O Evangelho está sendo pregado para testemunho em todas as nações, porque todas as nações precisam conhecer esta palavra, precisam conhecer esta mensagem, e precisam ter a oportunidade de acreditar no teor e no poder dessa mensagem. É necessário que primeiro aconteçam todas essas coisas, mas ainda não é o fim disso, Senhor. Escute, isso tudo será o início das dores. Mas quando virem estas coisas acontecendo, escute, igreja, saibam que o reino de Deus está próximo. Quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Ele disse, quando vocês virem essas coisas, é o início das dores. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está comparando com o início das dores de uma mulher que está para dar à luz. E todas as mulheres aqui que foram mamães aqui sabem, eu acompanhei a minha esposa nas 2 gestações. E no nascimento do Arthur, a gente, quando rompeu a bolsa, era 2 e pouco da manhã. E como nós tínhamos feito o curso, nós não nos desesperamos. Porque você vê na televisão, quando rompe a bolsa, sai correndo, batendo, atropelando todo mundo para ir para o hospital. Mas não é daquele jeito. Então nós tínhamos feito o curso, e lá ensinaram, olha, é no mínimo 4 horas, da hora que rompe a bolsa, para frente para nascer. Tem um caminho. E aí lá foi explicado, começarão as contrações. E essas contrações, elas vão iniciar de uma forma mais espaçada. E depois elas vão se encurtando o espaço. E com as contrações, a dilatação, ou seja, todo o processo para a chegada de uma nova vida, para a chegada do nenê. E eu me lembro que foi exatamente, a gente chegou 3 e pouco no hospital, né, na vila ali, com contrações. E daí a pouco aquelas contrações, elas foram aumentando, médico de plantão, ou seja, foi toda essa questão. E eu pude entender, e quando eu li esse texto, ele disse, é o início das dores. Mas quando vocês começarem a ver esses sinais aumentando, ou seja, assim como as contrações vão aumentando, e vai chegando a hora de nascer, ele disse, quando vocês começarem a ver esses sinais, entendam que o reino de Deus está próximo. Meus irmãos, não há mais tempo a perder. Não há tempo para brincar não de ser crente não, meu irmão.
Não dá tempo mais de brincar, de ser, eu gosto, eu sou amigo do evangelho, eu sou simpatizante. Ou então tem até agora uns que dizem, eu sou evangélico não praticante, igual lá, né, na Romana, né? Não dá, sabe por quê? Porque quando ele vier não dá mais tempo. A decisão é agora, a hora de se levantar, de se fortalecer, a hora de se arrepender. Eu não sei o que você fez ontem, semana passada, mês passado, e também não me interessa. Eu não estou aqui para julgar você e colocar sentença de julgamento contra a sua vida. Eu estou aqui para dizer que aquele que perdoa pecados, ele se faz presente nesse lugar, e ele dá chance, e ele dá oportunidade para as vidas se arrependeram aqui nesta noite. Número 1, como já disse, um evento de impacto global, assim como os sinais também são de impacto global. Número 2, o dia e a hora são desconhecidos. Tem gente aí fora que sabe um pouco desta doutrina e acha que é espertão. Não, eu vou deixar, eu vou ficar no mundão, eu vou empurrar com a barriga. Quando o negócio estiver pegando, eu vou para a igreja. Quando o negócio estiver arrochando, eu vou me posicionar com Deus. Eu vou assumir o meu chamado. Eu vou obedecer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas eu tenho uma notícia que não é boa para alguém. Se tem alguém que pensa assim: o dia e a hora são desconhecidos. Mateus 24:36 fala: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nem mesmo Jesus, enquanto estava aqui na terra, sabia. E sabe de uma coisa, é bom não sabermos exatamente quando Cristo retornará, porque se nós soubéssemos a data precisa, poderíamos tentar negligenciar a obra e o chamado de Cristo sobre as nossas vidas. É aquela história, Jesus, ele nunca vai revelar o dia da sua morte. Claro, com alguma exceção, pode ser que tenha. Mas ele não vai revelar o dia que nós vamos ser recolhidos. Por quê? Porque senão você já para de viver hoje. Se ele diz que será daqui tantos anos ou daqui tantos meses, você já morre hoje, você não morre lá, você morre agora. Então não tem lógica, ele não vai dizer, assim como ele não vai dizer a hora da sua vinda. Por isso ele diz: estejais vigilantes, preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperais. Mas ele tem alertado a sua igreja, sim ou não, meus irmãos? Ele tem alertado o seu povo. Se nós soubéssemos da data, quem sabe a gente ia querer usar o jeitinho brasileiro. Quem sabe a gente ia continuar no pecado para deixar para o último momento. Já ouvi isso de pessoas, irmãos: eu vou deixar para a última hora. Quem é que garante que vai ter oportunidade na última hora? Diz para mim. Tem gente que já disse na minha cara: eu vou deixar para a última hora, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, cheio de graça, e vai me dar uma oportunidade, e eu vou me arrepender e peço perdão, me conserto e subo salvo. Eu disse: quem é que sabe dizer se vai dar tempo? Meu Deus, são desconhecidos. Número 3, a segunda vinda de Jesus será repentina e rápida. Eu vou repetir: será repentina e rápida. Independente das linhas de entendimento e interpretação escatológica. O que é escatologia, pastor? Você falou, não sei o que é. Estudo dos últimos acontecimentos, estudos do fim. Independente da linha que você entenda ou que você creia, a vida dele será repentina e será rápida. Mateus 24:37 em diante fala: como foi nos dias de Noé. Escute isso: assim também será na vinda do Filho do Homem. E como é que foi nos dias de Noé? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Haverá normalidade, meus irmãos, haverá normalidade no contexto da vida social, da vida profissional. A vida está correndo normal, haverá normalidade. Estavam casando, estavam comendo, bebendo, ou seja, estavam seguindo o curso natural das suas vidas, até que ele entrou na arca. Diz a palavra: Noé, sua família, o Senhor fechou para o lado de fora, e isso significa que depois que Deus fecha a arca, ninguém mais pode entrar. Ai meu Deus, depois que Deus fecha o tempo da graça, que está nos nossos dias sobre a igreja, ninguém mais vai poder entrar na salvação do Senhor. Meu Deus, até que fechou-se a arca, e olha que forte isso, o mundo que estava em volta, e nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, ou seja, não deram importância. Noé estava lá construindo aquela arca, anunciando ao povo para se salvarem. Perguntavam para ele, quem sabe estou conjecturando: para que isso, seu doido, nem chove, por que está construindo um negócio desse tamanho? E Noé, portador da mensagem de salvação do seu tempo, dizia: é necessário, Deus mandou, porque é através disso aqui que Ele vai nos salvar. Tem lugar para mim, tem lugar para você, vem comigo, vem para esta arca. E o povo zombava, e o povo dava risada. Parece que eu vejo os dias de hoje, quando você vai falar de Jesus para alguém, quando você vai e chega neste detalhe que Jesus vai voltar, alguém olha para você e zomba, dá risada na sua cara, diz assim: ah, eu até já ouvi falar de Jesus, agora que Ele vai voltar, aí fica difícil de acreditar. Será que tem semelhança com os dias de hoje? Quando você se coloca como um cristão hoje, dependendo do teu círculo social, você é questionado, você é tido como alguém antiquado, você ainda defende o que está na Bíblia. Esse é um livro antigo, quem escreveu foi homem. Você ainda está nessas regras, você ainda obedece esse negócio que está escrito aí, você já está ultrapassado. Já estão escrevendo novas Bíblias, inclusive, com novas interpretações. Quando você se posiciona como um crente em Jesus, você é zombado na maioria das vezes, meus irmãos, assim como eu sou também. Você é ridicularizado, e se não na cara, pelas costas. Ih, lá vai o antissocial, lá vai aquele lá que não vai se misturar, nem adianta chamar, não vai participar, ele não vai para a festinha, ele não vai para a balada, ele não vai tomar o goró com nós, ele não vai fumar o arguilão com nós, ele não vai dar uma chapada com nós, ele é careta, ele é quadrado, nem deixa ele de lado, e você está ali dizendo: não, eu sou santo, eu sou separado, porque meu Deus é santo, eu sigo a Jesus, e Jesus me manda se separar do pecado. Jesus me manda entrar pela porta estreita, e a porta estreita é uma porta de justiça, é uma porta que foi limpa, lavada, é uma porta que foi construída, aleluia, é uma porta que é o próprio Jesus de Nazaré, mas que exige renúncias, que exige escolhas da parte do homem, de deixar a velha natureza, de deixar o velho homem para trás, de deixar a cultura antiga de família e de amizade para trás. Não tem como trazer tudo na bagagem para entrar na porta estreita. A porta estreita, a bagagem do mundo não consegue passar pela porta que é estreita. Quem está entendendo isso diz amém. Será repentina e rápida, haverá normalidade. Só que tem uma coisa: não haverá tempo para arrependimento ou negociações na última hora. A escolha tem que ser feita em vida. A escolha que foi feita em vida determinará o destino da minha e da tua alma, da minha e da tua vida, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o seu povo. Por último, precisamos estar vigilantes, alertas e preparados. Mateus capítulo 24, 42 em diante, vai dizer: portanto, vigiem. Jesus está dizendo isso aos discípulos, porque vocês não sabem o dia nem a hora que virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Depois, na sequência, ele vai falar de parábolas do reino de Deus, do juízo de Deus. Ele vai falar da parábola das 10 virgens, do servo mau, a parábola dos talentos,
A parábola da separação das ovelhas dos bodes, ele vai falar do juízo que vem após a sua segunda vinda. Meus irmãos, é necessário que eu e você estejamos apercebidos, porque a sua segunda vinda, ou a sua volta, não vai pegar despreparado aquele que está vigilante, aquele que está enraizado no Senhor. Ela não vai surpreender o povo de Deus, porque o povo de Deus anda preparado, anda no Senhor, ele vive no Senhor, ele deita, ele levanta no Senhor. Então quem é que vai ser pego despreparado? O ímpio, este mundo, e aqueles que rejeitam esta mensagem de aviso e de preparação do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que tipo de pessoas devemos ser, meus irmãos? Tito vai falar, 2:11, eu vou encerrando aqui. Porque a graça de Deus se manifestou, Salvador a todos os homens, Jesus. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Escute: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Como é que eu e você, igreja, precisamos viver nos dias de hoje? Atentos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. O pecado bate a porta todos os dias, como já disse o cantor Thales Roberto. O pecado vem todos os dias nos chamar, nos convidar. O pecado vem nos embaraçar todos os dias. E não só o pecado, o desânimo, o cansaço, a anemia espiritual. Sabe, irmãos, eu preguei um tempo atrás aqui sobre voltando ao primeiro amor. E lá naquela carta, aquela igreja de Éfeso, o Senhor está dizendo àquela igreja: arrependei-vos, vós que perderam o primeiro amor. Deus manda se arrepender quem não está no primeiro amor. Por quê? Porque é algo grave, irmãos. Nós não podemos nos contentar simplesmente entrar, sair, ouvir uma vez por mês, uma vez por ano na igreja. Isso não é viver a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para mim e para a tua vida? É testemunhar Jesus Cristo, sim, aí fora com a nossa vida, mas assumir o seu chamado, ter tempo para o Senhor. Como é que eu posso dizer que eu sirvo, que eu estou preparado, que eu estou vigiando, se eu não tenho tempo? Se eu dizia ontem para os jovens, se eu não tenho sequer 10, 15 minutos para fazer um devocional. Eu disse: eu não estou defendendo que esse tempo é suficiente, não, pelo contrário. É pouco, mas começa com 10, 15 que vai aumentar. Agora, se eu falar, tem que ter 2 horas de devocional por dia, quem vai fazer? Meus irmãos, o Senhor espera um povo. Ele disse: feliz é o servo que quando o seu Senhor voltar, estiver preparado. Porque aquele que não estiver, vai ser jogado com o ímpio, e vai passar pelo sofrimento de ranger de dentes, ou seja, pela agonia daqueles que ficaram de fora da salvação do Senhor. O Senhor Jesus tem alertado a igreja que esta doutrina, irmãos, ela é uma doutrina muito atual para os nossos dias. Só que a igreja tem perdido de vista aquilo que o Senhor tem preparado para o que vem depois dessa vida. A gente está tão preocupado, tão preso no que está nesse tempo, nesta vida, que nós não estamos parando para olhar aquilo que está escrito, prometido para o que vem depois. E eu vou dizer uma coisa para você: fiel é aquele que nos prometeu. Ele disse: se não fosse verdade, eu não falaria vocês aos seus discípulos, mas na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para lá, eu estou voltando, e eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei para vos buscar, e vocês estarão comigo para sempre. A gente tem deixado a emoção, o amor, o desejo por aquilo que o Senhor prometeu de lado. É muito bom desfrutar das coisas dessa vida, dos bens, das coisas gostosas que esse mundo oferece e que não nos é proibido, mas muito melhor do que o que está aqui é o que está por vir da parte do Senhor. E eu vou finalizar fazendo uma última leitura, Apocalipse 21,
Hoje não dá para entrar em detalhes nisso aqui, mas vai ficar para um outro dia. A nova Jerusalém. Diz assim o texto: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Escute, isso tudo aqui vai passar, meus irmãos. Jesus disse no Evangelho: céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Pedro vai dizer também que este céu e esta terra passarão, tudo se fará novo. Olha que loucura. E olha o que João viu no Apocalipse: então eu vi novos céus e nova terra. Eu vi, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, escute, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: tendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Eu não sei se você quer vencer, eu não sei se você tem colocado nos teus planos ser um vencedor do Senhor. Tem pessoas que entraram aqui, fica de pé comigo nessa noite, o louvor pode começar, nós já vamos encerrar isso daqui. Estamos já no limite do nosso tempo. Eu não sei como você entrou aqui, e se você já ouviu falar desta mensagem, e se você já ouviu falar desta doutrina cristã, mas uma coisa eu quero dizer para você: se você nunca ouviu, e se você está ouvindo agora a voz do Senhor falar contigo, não endurecei o vosso coração. Aleluia. O Espírito Santo, Jesus está chamando pessoas ao arrependimento nessa noite. O Senhor espera uma nova atitude, igreja minha e tua, a partir de hoje. Sabe, pecado não é só adultério, não é só fornicação, não é só vícios, não. Pecado muitas vezes é o coração preso, é o coração machucado, magoado, sem conseguir abraçar, olhar o irmão, dar a paz do Senhor para o irmão. Não é tempo mais de continuar com estas coisas. Pecado também é o você, homem, mulher, você casal que está aqui, continuar brigado, continuar de mal, continuar se desrespeitando em casa e na frente dos filhos. Não, isso não é atitude de quem está preparado para a volta do Senhor. Não é mais motivo para eu e você cochear em dois pensamentos. Não é mais tempo, melhor dizendo, de nós ficarmos em cima do muro. Será que sirvo? Será que não sirvo? Será que volto para a igreja ou não volto para a igreja? Será que vou virar crente ou não viro crente? Não há mais tempo. Os sinais estão se cumprindo. A vinda do Senhor está próxima. O Senhor está às portas. Quem acredita, dê um aplauso ao nome de Jesus Nazaré. Vamos adorar o Senhor nessa noite. E se você quiser vir ao altar, venha. Se você quiser, independente do motivo, se quiser vir adorar, dobrar o joelho, falar com o Pai, o altar está aberto. Se você quiser, o Senhor te chama, fale com Ele, renove a tua aliança com Ele. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Peça perdão, libere perdão. Um novo cântico. Estejam atentos, vigilantes. Prepara-te, ó igreja. Sobre o trono. O Senhor está às portas. Está muito perto. Está muito perto. Digno é
ao Cordeiro. Diga. Quem sabe cante. Que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico. Fale com o Senhor. Ao que se assenta. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Sobre o trono. Senhor, me ajuda a estar pronto. Me ajuda a estar preparado. Me dá um novo coração. Santo, santo, me ajuda, peça. Santo, Deus peça. Conserta o teu caminho. Conserta a tua casa. Conserta o templo do Senhor. Conserta a tua família. Com a criação o Senhor está às portas. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus. Você que precisa reconciliar, vem aqui à frente, venha. Os obreiros vão orar por você. Se você precisa, venha, não tenha vergonha. Você não deve nada para ninguém aqui dentro. Venha, é você e Deus. Ninguém está aqui para te julgar. É você e o Senhor nesse lugar. Vai consertando, vai mudando esse coração, vai recebendo um coração novo, vai recebendo um coração novo, vai recebendo mente nova, pensamento novo, vai mudando. Oh, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Poderoso que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Oh, vem se você precisa. Tudo para mim. Se você precisa de um abraço, de uma oração, vem aqui à frente. Venha, os obreiros estão preparados para ministrar a sua vida. Se você precisa de algo da parte de Deus, venha, não deixe para amanhã. Alabaço, nereblaço e caramandaramandarabas. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Ele está aqui nesse lugar, ó Pai. A tua palavra foi ministrada, Senhor. A tua palavra foi liberada à tua igreja, Senhor. Nós estamos atentos à tua voz. Teu nome é força. Nós estamos atentos ao teu chamado. Nós estamos atentos ao teu convite. Água viva. Ei, nós queremos beber desta água. Nós temos sede. Dá-nos de beber da fonte da água da vida, Senhor. Santo, santo, nós queremos participar. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Perdoa-nos, Pai. Com a criação eu canto. Perdoa-nos, Pai. Louvores ao Rei dos Reis. Não deixa-nos ficar de fora, Senhor. És tudo para não mim. Não nos deixe ficar de fora. Santo, santo, diga que Ele é santo, diga que Ele é santo. Todo-Poderoso é o Senhor. Não há outro, diga, não há outro. E não há mesmo, não há outro como tu, Senhor, não há outro. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, se nós temos sido negligentes com a Tua obra, com a Tua palavra. A Tua palavra diz que fé sem obras é morta. Não há mais tempo de se esconder, Pai. Não há mais tempo de dizer eu tenho fé e não preciso fazer nada para o Senhor Jesus. Isso é uma mentira do adversário, porque todo aquele que é nascido em Cristo, ele tem um chamado: ide e pregai a toda criatura. É tempo de anunciar esta mensagem, igreja. É tempo de dizer aí fora para alguém: ei, Jesus te ama e Ele vem buscar um povo. Você precisa fazer parte. É tempo da igreja receber ousadia, autoridade, convicção de fé,
para testemunhar a volta do Senhor, porque a volta do Senhor se aproxima. Eu quero fazer um convite nessa noite antes de encerrar. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que ainda não entregou a sua vida por completo a Ele, não ergueu a sua mão e não se rendeu a Ele, confessando que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém assim, eu preciso orar por você hoje. Se tiver alguém assim, por favor, levante a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida, porque em Apocalipse diz que os livros serão abertos, e o nome que não foi encontrado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já estarão Satanás, a besta que é o anticristo e o falso profeta. Infelizmente naquele momento não haverá mais tempo. Se o nosso nome não estiver escrito, não haverá mais tempo. O tempo é hoje. Se tem alguém que precisa entregar a sua vida, reconhecer Jesus como Senhor, venha aqui com a mão erguida. Eu quero orar por você. Se tem alguém, eu chamo pela última vez. Se tem alguém, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Entregue a sua vida hoje, porque disse a palavra: não sabemos o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor. A sua vinda será de grande alegria e gozo para os que o esperam, mas será de grande tristeza e juízo para os que estão desapercebidos. Lembra o texto que nós lemos no início da mensagem? Ele veio primeira vez para perdão dos pecados, mas segunda vez para trazer salvação aos que o aguardam. Alguém precisa entregar a sua vida, eu quero orar por você. Amém? Todos com o Senhor? Então guarde esta palavra, se alimente e sobretudo prepara-te, ó igreja do Senhor, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aplauda Jesus nessa noite, aleluia, glória a Jesus. Ele vem e não tardará. Fiel é esta palavra, disse ele: eu venho sem demora, aleluia.